Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá você, salve, salve! Tudo de bom para você que está nos acompanhando a nossa programação. Estamos chegando para mais uma edição do nosso programa Sabe Caxias by Bitcom. Aí ao meu lado, sempre ele, o fiel escudeiro Miguel Brambila, que já passa imediatamente para cumprimentar a todos. Ele que está na sua cápsula de sobrevivência. Mais um dia, meu irmão. Prazer imenso estar falando contigo, vendo que ao fundo o senhor Wilson olha também com um sorriso nos lábios alegres junto contigo nessa programação. Meu irmão, lhe cumprimento com um ótimo bom dia. 11h35, como é que tá, meu irmão? Oi, obrigado, Edinho. Bom dia a todos. Estamos bem, né? Exercitando a disciplina nesses dias inéditos, né, que estamos passando na humanidade e desejando a todos, né, a mesma força de vontade que nós temos tentado buscar e exercitar. Nem todos os dias são iguais, né? Os dias estão cada vez mais estranhos, ao mesmo tempo que diferentes, mas, porém, o ser humano tem essa capacidade de adaptação. Já começo lembrando o Darwin, né? Não são os mais fortes que sobreviverão, mas sim aqueles que melhor se adaptarem. É a lei da seleção natural em ação nesse momento, Edinho. Meu irmão, eu acho que é importante um raciocínio para esse momento e há de ser trazido à luz para a reflexão de muitos. Tanto prós e quanto contras, todos devem ser respeitados dentro desse ambiente democrático nacional, mas a gente vê que muitas pessoas estão cedendo ao apelo de ir às ruas e muitas pessoas estão entendendo que não se deve ir às ruas nesse nosso país. Eu sei que talvez o assunto pareça um pouco redundante, até porque nós já pautamos ele fortemente ontem, mas a gente está vendo que as próprias esferas jurídicas, inclusive Ministério Público, editando portarias e encaminhando, né, aí despachos, encaminhando recomendações para que as esferas executivas tenham entendimento de seguir os protocolos nacionais pela Organização Mundial da Saúde e também, né, sigam os protocolos determinados dentro do país. Ou seja, nós vemos que hoje pela manhã foi notificado, né, o governador Eduardo Leite para que siga os entendimentos à risca e não traga nenhum tipo de flexibilização ou mudança em algum entendimento de algum decreto que fuja aos ritos do que já estão sendo pré-estabelecidos ou estavam sendo pré-estabelecidos. Então a gente vê que, apesar de todas as movimentações, com eloquências, muitas vezes políticas ou sádicas, parece que a justiça entende também que o momento agora é de nós estarmos dentro de nossas casas, protegidos. Miguel Brambila. Eu vou destacar da tua introdução a palavra sádica, né? E talvez seja inconsciente, né? Mas eu acho que sim, eu acho que não é uma questão intencional a questão do nosso presidente. Eu acho que ela é uma questão mesmo de insanidade, porque o sadismo é uma insanidade também. Não creio que ele queira que a população sofra. Eu acho que ontem nós comentamos até bastante sobre isso. Eu acho que ele está sendo populista, inclusive. Só que o problema da falta de liderança está deixando os governadores também sem saber o que fazer. Isso que nós comentamos ontem foi notícia ao longo do dia também, de uma crise institucional que se estabelece, porque é preciso ter unidade. Nós falamos, né, nesse momento, inclusive, Edinho, eu te passei aí, assim que estiver pronto, a gente vai rodar só um trecho de um hangout que fiz com umas psicólogas ontem. Eu acho que o pessoal está indo para a rua por essa questão de disciplina. Nós que temos o mínimo de consciência, apesar de ser conforme, né, o teu bem-estar, ser bom até, ficar em casa e tal, daqui a pouco começa a ansiedade a ser mais forte que você vai começar a reagir. É por isso que os presídios têm rebeliões, é por isso que os presídios não regeneram. Nós estamos, por uma necessidade de sobrevivência, em prisão domiciliar, mas é uma necessidade de sobrevivência, né? Então você vê aí, por exemplo, a ditadura nunca mais. Não é uma ditadura a reclusão, é uma medida mundial. Ditaduras estão impondo isso e países democráticos também. Então, no momento, né, o Estado ele tem o direito, porque ele precisa, como consciência, proteger a coletividade. É o bem-estar da maioria que prevalece. Caso contrário, né,
seríamos até mesmo psicopatas. O Papa usou a palavra genocídio ontem, que nós temos usado desde sexta-feira. Quem viu o pronunciamento do Papa ontem viu que quem não estiver cumprindo, né, as orientações da vigilância sanitária corre o risco de se transformar num genocida. E nós usamos isso desde sexta-feira, é verdade, é um fato óbvio, é matemática, não precisa ser o Papa para entender isso, né? Então, eu acho assim que a disciplina nesse momento que nós temos falado é necessária. E é por isso, assim, para amenizar um pouco, assim, para a gente não ficar só... Quando tu estiver pronto aí, Edinho? Sim, até quero fazer uma solicitação a você. Nós temos hoje, né, para trazer à nossa audiência 2 arquivos, né? A princípio, dentro do nosso roteiro, contemplaria 2 arquivos. Eu estou baixando um que é de menor, né, tamanho, ele está com o nome de edição final. E o outro que eu estou baixando agora, que é um pouco maior em tamanho, né, ele está escrito Meu Filme. Nós vamos rodar qual deles? Qual deles é o primeiro, Miguel, que nós vamos trazer em destaque? Até mesmo você pode já fazer um introdutório, né, do que tem nesses conteúdos para que nossa audiência já possa ficar antenadas, né? Tá, beleza. Está pronto aí já? Então posso falar? Pode trazer o introdutório, eu estou só complementando de baixar, já vou enfileirando aqui, roteirando para nós. Então, assim, esse primeiro é só um trecho, tá? Eu fiz uma entrevista, está no Sabe Caxias, e depois nós vamos botar na íntegra aqui, com 3 psicólogas. Nós estamos nos reinventando também, né? Então, pelo menos a tecnologia nos ajuda. Ontem à tarde, sobre isso. Elas criaram um grupo para atender profissionais da área da saúde, né? E isso é gratuito, ou seja, os profissionais eles podem ter problemas, né, psicológicos, como eu disse já, né? Eu enfrento isso todo dia. Minha esposa sai todo dia para trabalhar, volta para casa com humores diferentes, e é normal, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. A minha empresa está parada comercialmente também, apesar de nós sermos jornalistas e estarmos exercitando essa questão. Até quero citar, falando nisso, né, que não está totalmente parada, o nosso apoiador desde a semana passada, Edinho, a Imobiliária Original. Muito obrigado aí pela presença aqui nessa turbulência aí do programa, né, e do mundo, né. Eu vou ler aqui para nós. A Imobiliária Original é uma empresa especializada na criação de oportunidades de negócios imobiliários para seus clientes, atuando com credibilidade e sigilo necessários para a elaboração de projetos pessoais e empresariais bem-sucedidos. Agende uma visita com nossa equipe e irá perceber a diferença. Imobiliária Original. Telefone 3537-2799 e o WhatsApp 99147-5081, né? Você pode agendar aí e é só uma visita virtual por enquanto, né, Edinho? Bacana. 11h41, Miguel Brambila, já está disponível os arquivos. Assim que você quiser solicitar, fique à vontade para solicitá-los. Nós vamos estar rodando já aí. Ok, nós vamos rodar só uma parte do Hangout das meninas, que ele tem meia hora. Nós vamos rodar só 10 minutos para introduzir a questão, para depois o pessoal procurar o link no comentário deste programa e também no Sabe Caxias, Edinho. Tá, só para o meu entendimento. Então é o arquivo maior, né? Isso. Depois você vai cortar ele, tá? Tá bom, vamos ouvir. Bom, estamos falando numa semana que já é prolongada a quarentena, iniciando aí um período da segunda semana de quarentena, o problema do coronavírus, dessa pandemia que afeta o mundo todo. E eu vou conversar aí com um grupo de psicólogas, né, que está fazendo aí um trabalho importante nesse sentido, um trabalho onde é preciso a gente aprofundar para que a gente possa também ajudar as pessoas nesse sentido, né? A Ana Bononi, a Aline Sequinato e a Cristina Tristacci. Vou começar pela Ana, né, que pode também nos ajudar a conduzir essa conversa. É importante a gente, né, conversar de uma maneira tranquila, que a gente procure ser conciso para que, na hora que a gente interrompe, digitaliza a voz, mas caso contrário, podemos ficar bem tranquilo para falar sobre todas essas questões. Primeiro, é um prazer, meninas, muito obrigado pela atenção de vocês. De nada, Miguel. Grande prazer meu estar aqui de novo e agora com as colegas, a Aline e a Cris. Ok. Oi, Aline, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigado por estar aqui. Obrigado, Cristina. Prazer é meu. Ok. Ana, segunda semana já quase do confinamento, o mundo todo, né, numa direção. Como é que você está vendo isso? Olha, estou procurando acompanhar, né, aquilo que nos é orientado, né, pela OMS, pelos cientistas, pelos médicos, né,
procurar não se sobrecarregar de informações e buscar aquilo que nós falamos no primeiro programa que falamos, né, Miguel? Informações corretas, né? Informações justas, sempre a verdade, né? Acho que vamos ter que desenvolver um pouco da paciência, trabalhar a nossa ansiedade, porque temos um período aí incerto pela frente. Eu digo incerto não no sentido de eu duvidar, né? Porque eu acredito muito na ciência, mas incerto no período de quanto tempo vamos permanecer aqui, né? Cada um nas suas casas, né? Uhum. Aline, qual é a tua opinião sobre essa questão toda aí? Como é que tu avalia essa questão psicologicamente, o comportamento das pessoas? Algumas pessoas estão bastante preocupadas, né, com a questão econômica, enfim. Então, concordo com o que a Ana traz, né? É um momento de incerteza, e por se caracterizar como um momento de incerteza, as pessoas não sabem ao certo como se comportar, né? Elas não sabem se devem voltar ao trabalho, se não devem voltar. Acaba que gera uma angústia um pouco generalizada, de forma que ninguém sabe ao certo a forma correta de se comportar, né? Fica difícil para as pessoas, num sentido amplo, entenderem aquilo que está vindo pela frente, né? Então, embora a gente tenha as informações da ciência, ainda é questionável pelas pessoas, uma vez que elas não enxergam, talvez, algo palpável na frente delas, né? Sim, eu vou chamar a Cristina também para participar, daí depois a gente vai, né, mediando essas questões, não vou anotando aqui. Tudo bem, Cristina? O que tu está achando desse momento? Eu sinto principalmente por parte dos trabalhadores da área da saúde, também das outras áreas, um grande medo do futuro, porque tem muitas informações contraditórias. E a contradição está levando essas pessoas como a Aline falou, a não saber o que fazer, não saber o que esperar, mas também, assim, essa incerteza, esse medo do futuro está trazendo prejuízos para a saúde mental das pessoas, visto que a saúde mental está sendo deixada de lado. As pessoas olham se vão ter o que comer antes e tudo mais, e todas essas questões da saúde mental, do medo do futuro, do que vai acontecer, está um pouquinho ficando de lado, né? Que não deveria, com certeza. Sim, pessoas que não tinham esses problemas, né, meninas? Pessoas que, apesar de ter que vender o almoço para pagar a janta, e sobreviviam de uma maneira ou de outra, agora nem isso, né? O que é muito mais preocupante. Vamos pela ordem, que daí depois a gente pode, né? Se alguém precisar da palavra, daí a gente não fala um sobre o outro, né, Ana? Claro. Então, Miguel, a partir dessa fala, me veio uma questão assim, né? Que a saúde mental está, digamos que aparecendo, tendo visibilidade agora, porque no nosso correr do dia a dia, né? Da maioria das pessoas, né? Parece que era sempre assim, não, tá tudo bem, né? Vamos dizer assim, ó, jogávamos os sintomas para baixo do tapete, se puder falar assim, né? E agora é uma coisa que as pessoas estão se deparando frente a frente com os seus sintomas, né? Eu estou angustiada, eu estou com medo, né? Eu não sei o que fazer, né? Esses dias chegou a mim a fala de uma menina que ela tem problemas de ansiedade, e ela diz: eu fico ansiosa por essa situação, aí eu começo a sentir falta de ar, eu começo a sentir dor, e eu já não sei se eu estou sentindo isso porque eu estou ansiosa ou porque eu estou contaminada, né? E aí vira esse ciclo, ou seja, as pessoas estão agora precisando olhar para si, né? Não é um confinamento só físico, né? Não é um isolamento físico, é uma questão das pessoas voltarem para dentro de si e dizer: oi, eu tenho isso, e isso me incomoda, e eu preciso olhar para isso, e eu preciso cuidar de mim também. Concorda, Aline? Concordo que é um momento de uma escuta interna, né? De a gente parar para refletir, porque todos nós, nesse momento, sentimos medo, né? Todos nós, independente de área profissional ou de qualquer outra coisa, sentimos medo e angústia. É difícil a gente dar conta desses sentimentos no âmbito geral, né? E a questão do medo, ela é muito reflexiva. Quando a gente sente medo e quando a gente vê a morte, talvez de perto, a gente começa a se questionar sobre o sentido da nossa vida,
E nos questionar sobre o sentido da nossa vida faz a gente refletir sobre nossas escolhas, sobre o nosso lugar no mundo e tantas outras situações que são cotidianas, né? E que talvez a gente não pense, conforme a Ana colocou, no dia a dia. Uhum. Pois é, essa questão que tu falaste, né, o medo de morrer parece que está bem explícito no mundo todo. As autoridades, ao contrário, infelizmente, da nossa liderança nacional, gostaria que vocês avaliassem isso a partir da Cristina, não estão aceitando, e essa negação também pode ser transmitida para as pessoas, porque eu até comentei no programa hoje, uma pessoa colocou assim: eu tenho 4.000 amigos no Face. Ok. Aí então, Edinho, essa é uma parte, né, do Hangout, nós conversamos ontem à olha tarde. Que fantástico. Esse grupo aí de psicólogas, inclusive, né, está no Sabe Caxias também, eu vou botar o link abaixo, mais adiante tem o telefone também, vai estar no link daqui a pouco, eu já coloco aqui nessa edição o link do programa, para que o pessoal da área de saúde e outras pessoas possam participar gratuitamente nesse sentido, né? Porque realmente o medo de você se contaminar pode também te paralisar. A negação, né, o fato de, aliás, o fato de negarmos o problema pode estar acontecendo até com a nossa liderança nacional, que está gerando aí essa polêmica. O Brasil precisa se unificar nesse momento, né? Você viu ontem até que nós estávamos comentando, se o nosso presidente não atrapalhasse tanto, né, nós estaríamos até melhor. Eu quero dar os parabéns publicamente, sei que talvez não chegue a ele, mas as energias vão chegar, ao nosso ministro da Saúde, porque ele está sendo humilde. Ele disse, olha, se fosse esse o meu problema, né, eu seria muito pequeno. Ele está preocupado, ele é médico também, e outros tantos. Você veja que já houve uma blindada nele, né? Alguém com ciúmes político deve ter dito, olha, ele está aparecendo demais, está aparecendo mais que eu, vai se sobressair. Então ontem já blindaram ele na coletiva, né? E ele não se importou, não importa, o importante é agir, ninguém está, né? Então, quer dizer, não é momento de ser oportunista político, né, Edinho? E essas questões todas de ir para a rua, porque daqui a pouco a gente tem que estar se reinventando todos os dias. Você não vai acordar sempre com o mesmo humor quando tem rotina. E estando em casa, né, muito menos, né, Edinho? Eu queria falar um pouquinho para ti sobre questões políticas e até falando bem numa esfera política. O Mandetta, ele é do Democratas. E ele estava conversando com a autoridade democrata da cidade de Caxias do Sul, e essa fonte me passou ontem detalhes dessa conversa que eles estavam tendo, e ele disse que em nenhum momento, ele tem receio, medo em perder o seu cargo. E ao contrário, ele acredita que nem perderá, porque ele já está observando, né, o grande entendimento da maioria da população brasileira acerca do trabalho que está sendo desenvolvido. E realmente, se há alguma visão, alguma sensação, algum pensamento referente ao que ele cresceu em autoridade e popularidade, fica-se registrado, sim, né? Que é uma pessoa que está sendo muito bem observada, atenta, e está fazendo um trabalho muito promissor pelo engrandecimento, pelo cuidado, pela guarita, né, da sociedade brasileira. E está todo mundo percebendo isso. E está todo mundo já antevendo que, se ocorrer um desligamento, será por viés político. E, sem sombra de dúvida, tem um país preparado para já fazer um levante em sentido de que, né, colocar um ponto de vista e saber se comportar mediante essa situação, entendendo que foi por via de regras políticas. Porque uma pessoa com aquela autoridade, no ponto onde que está, falando com coerência, com tranquilidade, passando as informações que até agora trouxe a sociedade brasileira, significa que nós estamos muito bem amparados com o ministro, que até então está se comportando de uma forma maravilhosa, com entendimento sobre o assunto. Daria para nós dizer assim, ó, se fosse um jogo marcado, essa peça já tinha sido arranjada e foi muito bem arranjada e colocada ali pelo bem de toda a nação brasileira. É hora de superarmos os ciúmes, né? É hora de sermos grandes, né? Porque a humanidade está envolvida. Não é hora de nos unirmos, né? Não é hora de ficar comunista, capitalista, sei lá, colorado, gremista, Bolsonaro, bolsominion, Lula, lá, Arápio, enfim. Aliás, o Bolsonaro conseguiu, né, terminar com o partido dele. Ele poderia ser um grande presidente. Mas, como a gente já falou isso, né, um voto de protesto, etc, 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 eu acho que isso é uma questão que se prolonga. Nós vamos voltar a esse assunto, Edinho. Eu coloquei aí para você, para a gente discutir um pouco nessa questão de reinvenção,
Uma brincadeira, né, que nós fizemos aqui, inventei uma sala de produções, né, é Nós Production Pictures. Eu e a minha filha fizemos aí, né, então a gente vai rodar um conteúdo aí de brincadeira também, mas é de consciência para você também passar para sua criança sobre o coronavírus, tá bom, Edinho? Já me despeço por aqui, se você pode rodar, e aí amanhã a gente volta, queridão. Correto, meu irmão. Abraço para você. Vamos ficar observando esse conteúdo, então, como etapa final dessa programação. Grande abraço para você e até amanhã. Valeu, bom dia, até amanhã. Fox Filmes do Brasil apresenta Coronavírus. Que medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! E vocês, pessoal? Chega, deixa daí. Ih, Ted, já tá me batendo! Sai. Sai fora, Ted! Sai. Tá bom. Fala aí, Ted! Então, hoje a peça é sobre como se prevenir do coronavírus. Isolamento social, eu tô bom nisso. E aí, Léo, meu parceiro, beleza, mano? Vamos dar um rolê aí. Não, tem que ficar em casa. Por quê, mano? Vamos brincar na rua aí. Não, porque senão você vai pegar coronavírus. Mas essa parada aí não mata criança, velho. Só mata velho, esses velhos aí. Quem disse que mata só velho? Mas você vai ficar com sequela no pulmão. É, mas azar, eu sou de boa, né? Tá tudo liberado, mano. Vamos curtir, não tem aula, Não estamos tá de férias. Não tá não. Quarentena não é férias. Tem Para. aula online. Para aí, Ted. Esse coronavírus é vírus de coroa, por isso que é coronavírus, tá ligado? Não, é porque ele tem coroas Ah, que grudam na nossa pele. sério? Sério. E o que pode acontecer? A gente pode parar de respirar. E aí eu vou morrer? Sim. Puxa vida, então o que eu tenho que fazer para não pegar essa parada aí? Passar álcool em gel, lavar as mãos frequentemente e ficar em casa. Sério mesmo, cara? Uhum. E quanto tempo será? Não sei, não foi definido ainda. Puxa vida, que medo. Vou pra casa correndo então, valeu, Ted. Se falamos aí pelo WhatsApp, tá ligado? Tá, tchau. E aí, galera, tô sabendo que o sapão se deu mal, tá ligado? O sapo? O sapão pegou o coronavírus, tá ligado? Eu já não falo com ninguém, tá de boa. Também ele não lava as mãos. É verdade, mas o sapo não lava o pé. Mas as mãos são aqui, ele não lava as mãos nem os pés. Tá sinistra essa parada aí do coronavírus, será que o mundo vai acabar? Claro que não. Ah, ainda bem, né? Vou ter que tomar banho, só lavar as mãos, tá de boa. Valeu aí, Não, galera. tem que tomar banho também. Ah, tô legal. Então tá, um abraço aí, valeu, é nóis, hein? Vai pra casa, retardado. Vai Vamos te pra casa, mano. apresentar. Meu Deus do céu, ele tá contaminado. Pode se falar, velho, tá louco? Socorro. Fiquem em casa por mim. Por quê, cara? O que houve contigo? Eu tô com coronavírus. Eu te falei, mano, agora tu se ralou. Não lava as mãos. Não lava as mãos, só lava o pé. Vai morrer, vai Para com isso. Vai matar a vovó, vai matar o titio. Trouxão, vai pra casa, trouxão. É isso aí, galera. Lava as mãos, tá ligado? É preciso cuidar da vovó, de todo Algo mundo. importante. Ah, fala aí, Ted. Tomem bastante água. Legal, cara. Isso aí. Valeu. É isso aí, galera. É nóis, tá Não bem? sejam que nem o sapo. Eu tô aparecendo aí você aí. Quem é você? Eu sou a Jessie. Oi, Jess. Beleza? Tchau, Jess. Não seja que nem o sapo. Valeu. Tá aí. É isso aí. É nóis. Um abraço pra vocês aí. Tchau. Se cuida aí. Vai passar essa parada aí. Tchau. Poxa vida, mas eu tô me Não cuidando. apareceu, É tio. isso aí, galerinha, vamos se cuidar aí, tá ligado? Vamos se cuidar aí, puxa vida, né? Vamos inventar paradas legais aí, né? Porque o coronavírus vai parar com nós, mas daqui a pouco a gente volta.
Com TV passa no seu smartphone.